Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Irmãos, nós estamos aqui mais uma vez e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos nestes domingos, nesses primeiros domingos de 2021, estudando os heróis da fé. Irmãos, é muito importante a gente ter bem claro nas nossas vidas a importância da fé, porque a fé eu diria que para vocês é o fluido de qualquer cristão, é o fluido daqueles que acreditam em Deus, porque sem a fé é impossível nós agradarmos a Deus. E a fé, ela é muito importante nas promessas de Deus para as nossas vidas. Então nós estamos estudando os heróis da fé a partir da carta aos Hebreus. Está no capítulo 11, e hoje nós vamos ficar, eu gostaria de pedir novamente aos irmãos, vamos ficar em Hebreus 11 e Gênesis 4 e 5, que nós vamos abordar hoje, os primeiros heróis da fé. Nós estudamos no domingo passado Abel, nós vamos estudar hoje Enoque e vamos estudar também Noé. Então, o autor dessa carta aos Hebreus, ele deixa bem claro que a principal ou fundamento do que ele quis expressar aqui nesse texto é convencer os hebreus, e isso se estende a nós nos dias de hoje, convencer a todos nós acerca da natureza, da importância e da eficácia da fé salvadora. Então, na execução do seu projeto, a gente vai ver aqui que o autor descreve o primeiro, a essência da fé. E aí ele vai citar o versículo 1 do capítulo 11, que ele vai dizer que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção daquilo que nós não vemos. Então nós vemos que ele trata disso logo no início da carta. E nós vimos no decorrer dos nossos estudos, que depois ele vai tratar dos efeitos e dos frutos e das realizações que esta fé, e não é uma fé qualquer, não é uma fé que é fundamentada na palavra de Deus, e quais são os frutos que esta fé gera naqueles que a têm. Então, é uma bênção a gente saber que o autor aqui, ele vai tratar da fonte, não em qualquer inspiração, ele não vai tratar das convicções pessoais dele, ele não vai tratar de ilustrações, nem tampouco ele vai trazer parábolas aqui neste caso para expressar a fé. Pelo contrário, ele vai buscar fundamento aqui. E aqui ele vai buscar homens de Deus que experimentaram algum dia uma fé genuína, uma fé sem artifício, uma fé verdadeira. E nós vemos que aqui nesse livro está expresso tudo o que o autor aqui vai fundamentar, aquelas pessoas que foram testemunhos de justiça praticando a fé. Então nós vamos ver aqui que primeiro nós estudamos que Abel a gente vai ver uma fé obediente, uma fé que soube adorar a Deus, e aquela adoração, a Bíblia diz, e o autor aqui essa carta diz que aquela adoração agradou a Deus. E essas pessoas, elas são testemunhos vivos da justiça, e o apóstolo agora vai citar uma outra pessoa, um outro herói da fé, que é Noé. E quais são os efeitos e as consequências da fé de Enoque, que tem para as nossas vidas. Enoque, se nós formos pensar aqui, viu, Edil, quem foi Enoque, Nós temos poucas coisas sobre Enoque.
A Bíblia deixa Enoque como se fosse uma eminência párdua, ou seja, uma pessoa obscura, que não tem muitos detalhes para Enoque. Nós vamos ver, além do texto de Hebreus, que nós vamos ver aqui, nós vamos ver que lá em Gênesis 5, de 18 a 24, vai ter um pouco sobre a história de Noé. Então, o que nós temos de Noé é que Noé viveu uma vida. Enoque viveu uma vida, eu diria para vocês, de agrado a Deus. E os textos que nós vamos ver de Enoque nós vamos ver aqui em Hebreus, vamos ver em Gênesis, e lá em Judas, no capítulo 1, versículo 14 de Judas, a gente vai ver um pouco também sobre Enoque. Mas aqui o relato original de Gênesis 5 e 24, tem um texto que eu diria que é o coração disso tudo. E diz assim: então Enoque desapareceu da terra, porque Deus levou para ele. Então nós sabemos muito pouco dele, porque ele viveu, andou com Deus e Deus o levou. Então nós sabemos que ele foi o quê? O pai de Matusalém, o avô de Lameque e o bisavô de Noé. Então o que nós temos de Enoque é isso. Enoque viveu 365 anos. Com 65 anos, a Bíblia diz que ele tinha filhos e filhas. É isso que nós temos de Noé. E o que nós vamos ver aqui na vida de Noé? O que a vida de de Enoque, tão curta, aqui em termos de relato, tem a ver conosco? A gente vai ver que Enoque foi um homem que tinha um estilo de vida que agradava a Deus, porque o próprio texto vai dizer que Enoque andou com Deus. Ele andou com Deus porque ele acreditava em Deus. Então a segunda pessoa aqui, então nós vamos ver que a segunda pessoa, o segundo herói da fé, é Enoque. E ele está lá no livro de Hebreus, e agora nós vamos voltar lá para Hebreus, e lá onde Hebreus capítulo 11, eu acho que é o versículo 5. Tá certo? Vamos ler conosco. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele foi achado por Deus, ele não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de fé, agradando a Deus de fato. E aí a gente vai ver que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque conta e é necessário de que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele torna galardoador para aqueles que o buscam. Então aqui nós vamos ver que Enoque, ele andou com Deus. Ele andou com Deus, e nós vamos ver que esse fato é algo importante para nós compreendermos por que Enoque está aqui nesse rol de pessoas que foram agraciados, foram lembrados, foram pessoas que foram testemunhos fiéis de ser pessoas de uma fé de destaque. Então a versão grega do hebraico vai dizer que ele andou com Deus. Se vocês forem agora observar agora lá no capítulo 11 de Hebreus, não tem essa expressão, ele andou com Deus. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, pela Septuaginta, essa expressão ganhou novos contornos, e lá ele vai dizer que ele agradou a Deus. Então aqui a gente vai ver que é uma interpretação lá de Gênesis 5. Tá certo? E aqui a gente vai ver porque
o que é andar com Deus? Andar com Deus é quando a pessoa agrada a Deus, porque se a pessoa não agradar a Deus, Deus não vai andar com aquela pessoa. Eu não vou andar com pessoas que não me agradam. Então, agradar a Deus tem essa conotação, né, de você andar, de você aceitar, de você obedecer. Então, no hebraico, a tradução é que Enoque agradou a Deus. E aqui a gente vai ver nesse texto, né, no versículo 5, que Enoque obteve testemunho de ver agradado a Deus. O texto lá em Gênesis diz que ele andou, e a gente vai ver que ele andou com Deus, ele agradou a Deus, e Deus o tomou para si. Então, aqui a gente vai ver uma interpretação da carta aos Hebreus, e aqui tem uma palavra chamada transladação. Transladação. Transladar significa que Deus pegou Enoque ainda vivo e levou para o céu, para perto dele. Essa palavra transladação, esse radical, translado, vai aparecer 3 vezes no versículo 5, para enfatizar. Quer dizer que Deus tomou Enoque, ele ainda vivo. Irmãos, outro dia eu estava lendo uns comentários acerca desse texto, e vi uma ilustração bem bonita de uma criança, bem simples, para dizer mais ou menos assim. E a criança foi explicar ao pai o que significava isso. E a criança, na sua ingenuidade, na sua simplicidade, talvez seja algo que talvez fique na nossa mente mais do que um conceito bem rebuscado da forma como está posto aqui. Era mais ou menos assim. A criança disse que Noé ia andar com Deus, né? Saiu para dar um rolê com Deus e andou muito com Deus e estava muito distante da casa dele. E Deus disse: Noé, vamos lá para casa, tu fica lá em casa direto. Como estava muito, Enoque, como estava muito distante, aí Enoque disse: bom, eu vou ficar aqui. Gente, se Deus fez isso, porque a ordem que Deus tinha deixado, viu, Marco Antônio, era o seguinte: Deus tinha dito para Adão: no dia que você pecar, ou no dia que uma alma pecar, o que é que vai acontecer? Certamente morrerá. E a gente vai ver lá em Romanos que vai dizer que a recompensa da morte é o quê? Ou a recompensa do pecado é a morte. Então todos nós estávamos condenados os nossos delitos, todos nós estávamos irremediáveis, perdidos, ou seja, em outras palavras, nós estávamos mortos espiritualmente. Mas Deus quebrou essa regra aqui para Enoque. E Enoque foi levado aos céus, foi assunto aos céus, foi a primeira pessoa a experimentar essa quebra de paradigma que Deus assim estabeleceu. Gente, mas aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Aqui em nada está dizendo que sem remissão de pecado, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O texto não está claro dizendo que Noé, ou que Enoque, não ofereceu sacrifícios simbólicos para ter redenção dos seus pecados. O texto está dizendo aqui que Enoque era uma pessoa que andava com Deus, que agradava a Deus, que era uma pessoa muito chegada aqui de Deus, que Deus não deixou ele passar pela morte naquele período. Tá certo? Então, em que consistia a fé de Enoque? A gente vai ver lá no versículo 6, né, que a vida de Enoque, o autor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia que Ele torna-se galardoador dos que o buscam. Então o versículo 6 provavelmente é um comentário, é uma explicação lá do versículo 5, né? E Enoque agradou a Deus, porque a gente vai ver 2 aspectos aqui. Primeiro, Enoque, ele creu em Deus. O próprio texto vai dizer que é impossível agradar a Deus, os que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. Então Noé, ou Enoque aqui, cria que de fato Deus existia.
a despeito dele viver numa geração corrompida, onde a descrença pairava, onde as coisas erradas aconteciam, mas mesmo assim ele tinha convicção que Deus criou todas as coisas. Ele tinha a convicção de que os conhecimentos que ele herdou dos seus ancestrais eram verdadeiros. E por conta disso, vem o segundo aspecto. Ele foi recompensado. E aqui o texto vai dizer, lá no versículo 6, diz que se torna, os que se aproximam que Deus existe, se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, pelo fato dele ter buscado a Deus, ele conseguiu de Deus duas coisas interessantes. Ele conseguiu o perdão, teve seus pecados perdoados, e ele conseguiu ficar mais próximo de Deus, a partir da justiça de Deus na vida dele. E aqui a gente vai ver que aquelas pessoas que buscam com fé, e no caso Enoque, ele confiava de que tinha encontrado Deus, o favor de Deus e a misericórdia de Deus. Por isso nós vamos ver que ele é um herói da fé. Ele acreditava em Deus, e Deus veio a ele com favor e misericórdia. Então Noé cria que Deus existia, e por isso ele buscou a Deus. É por isso que Noé agradou a Deus. Lá em Judas tem um texto, eu queria que os irmãos fossem lá em Judas 1:14, que nós vamos ver que esse livro de Judas vai tratar deste texto. E nós lemos aqui numa revelação que Noé, veja só, ou que Enoque ia já fazer um prenúncio da vinda de Jesus Cristo, né? Ele ia trazer uma revelação já no Antigo Testamento de algo que ia acontecer e que foi revelado aqui no verso de Judas, no versículo 14. Então Enoque viveu há muito tempo, lá em Judas 14. E depois de Abraão, sabia a respeito desse homem o seguinte: eis que o Senhor virá acompanhado de milhões de santos anjos. Ele trará o juízo diante de todas as pessoas do mundo, para receberem o justo castigo, e provará as coisas terríveis que fizerem rebelião contra Deus, e revelará tudo o que eles disseram contra ele. A gente vai ver aqui que Enoque fez uma profecia da vinda de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo ia fazer, o juízo que Jesus Cristo ia trazer. Ou seja, nós tínhamos aqui uma geração na vinda de Cristo, uma geração que era descrente, que apostasaram da sua fé, pessoas que não criam em Deus, pessoas que não davam testemunhos, pessoas que ignoravam totalmente a Deus. Então a gente vai ver aqui algo apocalíptico nessa expressão aqui que está em Judas. Mas se a gente for também, é possível que Enoque tenha vivenciado isso naquela época. Porque depois da queda do homem, entrou numa espira decadente. Com o passar do tempo, cada vez mais ele ia se enrolando no pecado, e ia descendo e ia se afastando de Deus, a ponto de Deus, mais lá na frente, querer aniquilar totalmente com essa geração. Então nós vemos aqui, a fé de Enoque era uma fé que consistia, que ele acreditava em Deus, e que Deus ia trazer uma recompensa para ele, de perdão e de misericórdia. Então nós vamos ver que Enoque viveu numa geração ímpia, numa geração que não cria em Deus, de pessoas impuras, profanas, que desrespeitavam em tudo a justiça de Deus. Mas Noé, a despeito disso, permaneceu firme e alcançou de Deus a misericórdia. E Deus o levou para ele de uma forma fenomenal. Ele não passou pela morte.
Então nós vemos aí, irmãos, quão importante é que nós devemos andar próximo de Deus. Nós devemos fazer em tudo da nossa vida agradar a Deus. Porque quando a gente agrada a Deus, nós temos como recompensa o perdão dos nossos pecados. Nós temos a recompensa da justiça de Deus, dos favores de Deus para a nossa vida. Irmãos, agora eu falei tanto de Noé, agora é Noé mesmo, viu? Estava me confundindo muito com Noé e Enoque, mas agora nós vamos falar da terceira pessoa. Ao contrário de Enoque, Noé já era uma pessoa bem mais conhecida, né? Todos nós sabemos da história de Noé, e uma história que vai ocupar praticamente 4 capítulos lá de Gênesis, começa no capítulo 6, vai até o 9, né? Então a gente vai ver a história de Noé, da arca de Noé. Todos nós conhecemos a história de Noé, numa maior, numa menor profundidade, mas nós sabemos da história de Noé, que Deus mandou Noé construir um barco, e esse barco ia ser a salvação de toda a humanidade, daquelas pessoas que assim entrassem naquele barco. Então, resumindo, a Bíblia diz que Noé foi o único que Deus considerou justo e íntegro naquela época. Isto porque ele tinha encontrado o favor de Deus, ele andava com Deus. Se vocês forem ver em Gênesis 6 e 9, vocês podem ver lá que vai usar a mesma expressão que é usada para Enoque. Noé andava com Deus. Então, Noé andava com Deus. Então, ele recebeu de Deus um aviso. Deus disse: ó Noé, não estou aguentando mais. Essa geração que está aí é uma geração perversa, cheia de pecado. Eu não estou conseguindo mais, eu vou destruir todo esse povo. Então, Noé, tu vai fazer o seguinte: está aqui o projeto do barco para você construir. Você vai construir esse barco para você e sua família se salvar. Gente, eu estou assistindo aquela série que me chamou muita atenção. Eu acho que o capítulo de ontem da série lá da TV Record, que fala sobre Gênesis, muito embora tenha algumas florzinhas, tem algumas alegorias ali, porque o texto é muito pequeno, né? Então as pessoas vão ter que fazer aqueles enchimentos. Os enchimentos aí fica de acordo com a perspectiva do escritor daquela série, tá? Também não quer dizer que é verdade ou que é mentira. Eu quero dizer que parte daquilo lá não está na Bíblia, literalmente. Mas na essência, se você for ver, a terra era ruim mesmo. Lá as pessoas viviam a vida sexual desregradas. Lá as pessoas, a violência imperava. Todos os pecados graves existiam naquele tempo, a ponto, e era tão grave a ponto de Deus não aguentar mais aquilo e dizer: eu não aguento mais isso, vou destruir essa geração é ímpia e perversa. Então tudo que está ali, salvo os exageros, as omissões, eu creio que tem alguma coisa a ver com aquela geração que vivenciava ali. Então veja só, nós vamos ver que durante 120 anos Noé construiu aquela arca, aquela embarcação, e finalmente ao longo de 120 anos Noé entrou naquela arca, e depois de entrou naquela arca, ele se salvou com sua família, e a partir de Noé começou uma nova geração. E aqui a gente vai ver que Noé, viu, Marco Antônio, é como se fosse uma espécie de Adão. É como se Deus tivesse apagado a toda a geração de Adão e deixasse: não, só vou pegar essa linhagem que vem lá de Enoque, Lameque, Matusalém, e eu vou só deixar essa geração aqui. Aquela linha que tinha lá dos 7, aquela linhagem só foi a que ficou. E Deus disse: a partir de agora eu vou recomeçar a terra. Então nós vamos ver que Noé é um tipo de Adão, ou seja, a geração da terra começou a partir daí. Então, em que consistia a fé de Noé?
A essa altura, qual é a natureza da fé? A carta aos Hebreus vai dizer que a fé consistiu, que Deus apareceu a Noé. Bom, gente, como Deus apareceu a Noé, eu não sei, a Bíblia não deixa se foi teofania, só sei que Deus falava de várias formas, de várias maneiras, e Deus falou com ele, Deus trouxe a mensagem para Noé, e Deus avisou a Noé que ia destruir tudo com dilúvio. E aí a gente vai ver uma das características da vida de Noé, que Noé era temente a Deus. O versículo 7 vai dizer que Noé era temente a Deus. Ele acreditava na palavra de Deus, ele acreditava nas promessas que Deus tinha para ele. Então ele começou a construir a arca, mesmo sabendo que muito tempo depois aquele fato ia se concretizar. Então, do envio do projeto de Deus até a execução completa da arca, nós temos aí 125 anos, Edil. 120 anos, desculpe. Então, Deus promete uma coisa que vai se concretizar 120 anos depois. Eu diria para vocês, praticamente 3 gerações depois. E isso é fé. Mandar construir um barco onde não chovia, onde não tinha nada. Isso é fé. Lá no sertão, conta-se, naturalmente eu trago o exemplo dos sertões, que é do meu dia a dia, as pessoas iam para a igreja, oravam para que Deus mandasse chuvas, mandasse um bom inverno, para que as pessoas pudessem plantar e colher. Em um determinado ano a seca se asseverava, e a igreja começou a orar, os irmãos começaram a orar para a chuva vir. E um determinado dia um irmão orou com tanta fé, e ele tinha a convicção de que aquilo ia acontecer. No outro dia a terra lá estava esturricada, seca, e ele não contou conversa. Meteu a chibanca para cima, cavou aquelas covas e semeou as sementes. No seco. Isso aqui é que fé. Noé acreditou, ou seja, Noé viu aquela história, Noé viu aquela determinação de Deus, ainda era muito obscura o tempo que aquela promessa ia se concretizar, mas mesmo assim Noé acreditou. Noé é como se Noé abrisse o guarda-chuva assim que Deus mandou. E Noé acreditou, e pelo fato dele ter acreditado, ele foi considerado um herói da fé. Mas a história de Noé, ela não está só posta em Gênesis, nem aqui em Hebreus. Se nós formos ver, em outros textos bíblicos, a gente vai ver que Noé também aparece, tá certo? Muitas vezes Noé aparece na Bíblia, algumas vezes, e a gente vai ver que lá em 1 Pedro, nós vamos ver que também Noé aparece, tá? Então vai dizer lá que Noé era um pregoeiro da justiça. Pedro diz que durante muito tempo Noé pregou aquela geração perversa, pregou o arrependimento, que a humanidade precisava se arrepender dos seus pecados, porque eles viviam numa depravação completa, e eles precisavam da misericórdia, eles precisavam do favor de Deus. E Noé pregou. 120 anos aqui, construindo o barco e com a boca proferindo a mensagem de Deus. Interessante, Marco Antônio. Quantas pessoas se converteram? Nenhuma pessoa se converteu, né? Gente, eu falo sério aqui. Tem pastores que se passar um ano, um mês, sem que haja conversão numa igreja, esse pastor pira o cabeção, né? Senhor, estou em pecado, o que está acontecendo? Minha igreja não se converte ninguém. Gente, Noé passou 120 anos pregando. Ninguém se converteu. Aquela geração era tão incrédula, que o poder de Deus
o Espírito Santo de Deus, acho que não convencia aquelas pessoas, porque eles fizeram tanta coisa ruim que Deus disse: olha, esse daqui, esse pecado aí, não tem jeito não, aí não tem como seguir. Então veja só, então ninguém se converteu, mas Noé conseguiu salvar a família dele. Meus irmãos, olhe, a Bíblia diz que nós devemos ir a todos os cantos da terra a anunciar o Evangelho de Deus. Mas se você for ver lá em Atos 8, a gente começa aonde? Em Jerusalém. Quem é Jerusalém? É a nossa casa. No mínimo, nós temos que ter a mesma eficácia no anúncio da palavra de Deus, que é a nossa família. Nós temos que começar por ela. É complicado, tem muita gente às vezes que tem aquela visão do mundo, de ganhar milhares de almas para Cristo e perder os seus, aquele que Deus lhe confiou. Então, meu irmão, se você conseguir ganhar a sua família para Cristo, fazer com que seus filhos, sua esposa se arrependam dos seus pecados e experimente o favor e a misericórdia de Deus, você ganhou. Você ganhou, você já cumpriu parte daquilo que Deus tem determinado para você. Então, se nós formos ver aqui, quais foram os obstáculos à fé que Noé teve? Bom, primeiro, a incredulidade daquelas pessoas, a desobediência, tá certo? As pessoas eram muito desobedientes, as pessoas eram muito perversas. Irmãos, eu vou dizer para vocês, é muito ruim viver num ambiente assim. Hoje nós vivemos uma maravilha, né? Hoje nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, tranquilo, né? Alguns estão se deleitando com os ensinamentos da palavra de Deus, outros estão meio com sono, mas de alguma forma nós estamos felizes porque nós estamos na casa de Deus, né? E não só aqui, mas no Brasil todo, no mundo todo, será muitas pessoas. E se alguém acha que eu estou falando alguma asneira, eu diria para você, igual eu estou falando aqui, cerca de 30 milhões de evangélicos no Brasil que acreditam no que eu estou falando. No mundo são 2 bilhões de pessoas, então para a gente é bem confortável, né? É confortável. Na época de Noé, quem é que acreditava nele? Não tinha pequenos grupos, não tinha célula, não tinha igreja, era só Noé e a família dele. Imagina o desafio de Noé, ter que criar sua família num ambiente hostil desse. Nós devemos agradecer muito a Deus, porque nós temos a oportunidade que nossos filhos, quando estão pequenos, a gente pode trazer para a casa de Deus, ensinar os nossos filhos. É como se fizesse um balanceamento entre os conceitos e os aprendizados seculares com os aprendizados que nós trazemos aqui para a igreja. Então, no mínimo, a gente traz um equilíbrio. E no máximo a gente consegue ensinar aos nossos filhos o verdadeiro caminho. Só que Noé não tinha igreja, não tinha nada disso. E Noé teve que ser muito firme com seus filhos. A Bíblia não fala dos detalhes dos filhos de Noé, mas alguns filmes, se vocês for ver, traz, né, que tem alguns que eram rebeldes, tem alguns que queriam sair de casa. A Bíblia não fala bem disso, tá? Mas de uma coisa nós temos certeza, que Noé se salvou juntamente com sua família. E se ele se salvou juntamente com sua família, porque os filhos e as esposas e a nora dos filhos dele, que foram um total de 8, essas 8 pessoas, definitivamente, eles acreditavam em Deus, que Deus existia, que Deus ia perdoar os seus pecados e que eles iam alcançar o favor imerecido de Deus, que era a salvação. Então Noé vivia num ambiente hostil desse jeito. O segundo desafio de Noé, sim, Marco Antônio.
exatamente. E o próprio Cristo, viu, Marco Antônio? É bom você trazer isso, veja só. Que Noé, Pedro disse que Noé era um pregoeiro da justiça. E Jesus Cristo, em um dos seus sermões, vai dizer como no tempo de Noé, casava-se e dava-se em casamento. Ou seja, as pessoas viviam, ignoravam totalmente a sua realidade pecadora, viviam uma vida desregrada, como se Deus não existiu. Depois veio o dilúvio, fez o quê? Consumiu tudo, então as pessoas não acreditaram. Agora o segundo desafio de Noé, o primeiro desafio foi a incredulidade daquelas pessoas e viver num ambiente hostil. E o segundo era que Noé pagou o maior mico. Estava pagando o maior mico por conta de ter acreditado em Deus, né? Mas esse mico era um mico para as pessoas que não criam em Deus. E Paulo vai dizer a carta aos Coríntios que essa palavra era loucura para aqueles que perecem, ou seja, para aquelas pessoas era tudo loucura, era asneira. Aquilo era o maior mico que não ia estar pagando, né? Que diferença faz? Pois é, então imagina você começar a construir praticamente um barco no deserto, não chovia, tá certo? E não chovia porque não precipitava, né? A chuva, a terra molhava por baixo, então até então não tinha chuva. Então você começa a construir um barco do nada, e um barco nada pequeno, tá? Era um barco bem generoso, um barco que ia estar ali toda a espécie de animais, parte da flora, da fauna, tudo estava ali dentro daquele barco, né? Você imagina a zombaria, né? A zoação, né? O pessoal construindo o barco. Eu acho que tinha uma galera que ficava lá na arquibancada olhando, ou doido trabalhando, ó. Aquele cara não tem juízo, não, é um doido. Daqui a pouco, Quinaldo, eu acho que até empresas de turismo foram criadas ali para as pessoas virem fazer turismo, né? Vamos ver o doido que está construindo um barco dizendo que o mundo vai acabar. E as pessoas vinham lá, olhavam, se impressionavam com a dimensão daquilo, mas a pessoa que estava construindo para ele era o que? Era uma pessoa louca. Tá certo? Então, fazer um barco com essa dimensão, e ainda por cima, 120 anos, né? Construindo um negócio que não vai fazer nada disso. Eu tempo que lá em Brete Santo, teve um senhor lá que estava construindo um avião, né? Construindo um avião, e as pessoas chamavam ele de doido, porque não tinha conhecimento nenhum para construir um avião, e estava construindo, e aquilo virava atração, né? Era a gente que era moleque, ia tudo olhar ele construindo esse avião. Tá certo? E esse cara era taxado de uma pessoa que não era boa do quengo, tá? Então, Noé vivia dessa forma. Então, o texto de Hebreus diz que pela fé, ele construiu esse barco, e como resultado, ele salvou a sua família e condenou o mundo. Lá no verso 7 vai dizer, porque a sua fé serviu de referência para que Deus julgasse o mundo inteiro, e ele se tornasse herdeiro da justiça. Então, herdeiro da justiça significa aqui que pela fé ele justificou-se. E o barco aqui, meus amados, aquela arca simboliza, eu queria que vocês lessem, vocês vão descobrir o que aquele barco simbolizava. 1 Pedro, abra aí comigo a Bíblia em 1 Pedro 3 e 21. 1 Pedro 3 e 21. Lê aí para vocês verem o que significa isso. O versículo, eu mandei o 13 e o 21, né? Se você for ler o 20, vai falar da arca de Noé. Vai lá, agora lê o 21. Está falando da arca. Gente, em outras palavras, ele vai dizer o seguinte, que a história de Noé foi usada aqui para mostrar que
aquela arca ali significava uma simbologia do batismo, das pessoas que eram batizadas, e que Deus salvou todas aquelas pessoas que estavam dentro da arca, e condenou todas as pessoas que estavam vivendo de forma desregrada, afrontando as promessas de Deus. Meus queridos, nós vemos nesses 3 homens, esses 3 primórdios da fé: Enoque, Abel, Enoque e Noé. Uma característica que era comum de todos os 3. Deus tinha dito para ele, tinha revelado suas promessas. Eles não viram, eles não tocaram, eles não experimentaram. Eles fizeram aquelas coisas baseadas na essência das promessas de Deus, coisas que ainda estavam invisíveis aos olhos deles. Eles acreditaram sem ver. Eles esperaram por um futuro a partir de uma convicção que eles tinham, e de que eles obedeceram a Deus, e de maneira concreta. Abel ofereceu o sacrifício, e Deus se agradou do sacrifício de Abel. Enoque andou com Deus, porque Enoque agradou a Deus. Pela fé, Noé construiu um barco que veio salvar uma geração, e foi um exemplo de justiça de Deus. Meus amados, existe fé e fé. Eu diria que existe uma fé genuína e uma fé falsa. Então a fé verdadeira é aquela fé que salva, é a fé que produz em nós obediência, é uma fé que traz para nós mudança de vida, compromisso com Deus. E essa fé é a fé que a carta aos Hebreus está trazendo para nós. Que nós possamos aprender com a história desses 3 homens. Homens que compreenderam que a salvação vinha principalmente e primeiramente pela fé. Pela fé era que eles eram salvos. Irmãos, vez por outra, até na nossa igreja, um outro tempo atrás aqui, houve uma certa discussão, mas o pastor Júnior conseguiu contornar isso, que tinha pessoas que achavam que existia a distinção entre o Novo e o Velho Testamento com relação à salvação. Tá certo? Uns achavam que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras, e no Novo Testamento as pessoas eram salvas pela fé. No Antigo Testamento, a salvação estava sobre a égide da lei. E no Novo Testamento, a salvação estava sob o manto da graça. Mas onde é que está escrito isso? Desde o início, a nossa salvação é mediante a fé. Abel foi salvo pela fé. Enoque foi salvo pela fé. Noé foi salvo pela fé. Depois que Adão caiu, todos nós pecamos, e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E para que houvesse essa religação com Deus, nós precisamos de fé. A fé salvadora, a fé verdadeira, a fé que vem da obediência, a fé que vem da mudança de vida a partir das perspectivas de Deus. Então, segundo ponto que eu quero que vocês saibam, que nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós chegamos perto da luz. Então nós vamos desfrutar de tudo que a luz nos fornece: perdão dos nossos pecados, a salvação, as nossas orações, o nosso contato com Deus. Então a terceira coisa é que a salvação se apoia nas promessas de Deus. A fé não é um pensamento positivo. A fé não é uma coisa que eu acho que é verdadeira, é uma confiança minha, não é autoconfiança, não é um sentimento intelectual, nada disso. A fé é a confiança em Deus.
Eu citei aqui aquele exemplo das pessoas que plantavam no seco, na perspectiva de que ia chover. Irmãos, veja só, os atos de fé na nossa vida só vão acontecer de fato e concretamente quando eu começar a obedecer. Quando eu tiver um relacionamento com Deus. Porque Deus é que coloca dos nossos corações aquilo que nós temos que fazer. E eu não estou falando aqui de você vir no culto, o ministério de louvor tocar seu coração com aquelas músicas bonitas, você sentir aquele friozinho na coluna e dizer, é Deus falando comigo. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma vida diária, uma vida de devoção, uma vida que você está lá sofrendo, chorando, caminhando, mas você sabe que Deus está ali com você e você está cada vez mais se fortalecendo na sua fé. Para ter fé, nós precisamos primeiro o quê? Conhecer a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você sabe o que significa isso na sua vida? Você só tem fé quando você tiver relacionamento, obediência a Deus. Quando Deus mandar fazer uma coisa, você faz independente de se você está vendo, independente de quão difícil seja, de quão criticado você vai ser. Isso é fé, mas para ter isso, você precisa de ter um relacionamento com Deus forte, um relacionamento com Deus muito chegado. Então é isso que nós precisamos em nossa fé. Sempre vou lembrar